Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Quero compartilhar algo para o seu coração, para o meu, continuar tudo isso que Deus já começou desde quinta-feira. Aquilo que nós cantamos, aquilo que já foi liberado. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta, como vê o meu senhor. Porém as águas são, e a terra é. Em uma outra versão diz: a água não presta e provoca abortos. Versículo 20, ele disse: trazei-me um prato e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao, o quê? Diga, manancial das águas. E deitou sal nele. Em outra versão fala, foi até a fonte, até a nascente, e jogou o sal na água. E disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Amém? Pai, fala conosco, Senhor. Que a Tua palavra, que tem todo o poder, que Teu Espírito possa ministrar, revelar. Nós já começamos esse culto com um ambiente profético, com um ambiente de cura, declarando o nome poderoso de Jesus. Nós cremos, Pai, em cada pessoa que veio aqui na frente, que declarou, Pai, algo já foi movido no céu. Pai, mas nós queremos continuar sobre essa palavra, sobre um profeta que foi levantado e foi até as nascentes, até a fonte. E essa fonte foi restaurada, foi curada, e aquele lugar não tinha mais esterilidade, não tinha mais morte, não tinha mais aborto. E é sobre essa palavra, é sobre essa revelação, que o Senhor nos dê entendimento, que o céu quer para nós, para a nossa casa, que o Senhor me use, Senhor, e que o Teu Espírito conduza todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Eliseu, ele está num momento aqui, nessa passagem, onde ele acaba de ver Elias subindo. E ele quer uma porção dobrada da unção de Elias. E Elias fala, se você vê, então assim será. E ele vê, e o manto cai. E Eliseu pega esse manto. E ele fala, cadê o Deus de Elias? E bate com esse manto no Jordão. E o Jordão se abre. Então os profetas que estavam assistindo ficam impactados. Falam, uau. Ele é a bola da vez agora. Agora o Espírito de Deus está sobre ele. Ele é profeta. E o próximo passo é isso aqui. A continuidade é então, levam esse homem a uma cidade. E sabe, queridos, eu vejo essa autoridade de profeta em interromper um ciclo de morte, de esterilidade em toda uma cidade. E eu quero continuar com esse mover que Deus já começou. Nós somos os profetas dessa geração, amém? Amém? Olha para as pessoas e fala assim, você é profeta. Queridos, nós fomos chamados a ser os profetas desse tempo. E profeta, ele carrega uma autoridade, não por mérito, não por merecimento, mas porque nós temos o Espírito que habita em nós e tem todo o poder. E eu creio que é um tempo de Deus restaurar, não só a cidade, mas as fontes, a água, a cura, o aborto, a infertilidade, a esterilidade, em nome de Jesus. E Eliseu, ele olha para aquela cidade e, na verdade, ele percebe duas coisas. Ele vê que as águas são más. E a terra é estéril. Então ele fala de água e fala de terra. Na verdade,
a terra era infértil, ou a terra tinha problema em consequência da água da fonte Semá. Todas as vezes que a minha fonte, ou todas as vezes que a fonte é ruim, que aquela água não é boa, a terra vai ser infértil, vai ter problemas, a terra vai gerar morte, a terra não vai ser aquilo que Deus planejou para ser. Diga assim comigo: águas más deixam a terra estéril. Mas eu creio que é um tempo, queridos, do Senhor curar as fontes da igreja brasileira, das cidades, do povo, das famílias, das casas, em nome de Jesus, amém? O versículo 19 diz o seguinte: primeiro, os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta, como vê o meu Senhor. Queridos, eu quero trazer isso para a nossa cidade. Eu quero trazer isso para Nova Mutum. O pessoal levou Eliseu e Eliseu falou: uau, essa cidade é incrível, ela é bem situada. E todo mundo, você é morador daqui ou você está de passagem, mas a maioria das pessoas que vêm me visitar, dos pastores que vêm nessa casa, as pessoas que chegam na cidade falam: uau, que cidade top. Uau, que cidade limpa, que cidade bem administrada, que cidade que tem recursos, que cidade... Querido, todo mundo fica admirado, e eu acredito, e eu sou um defensor de Nova Mutum, e não é dessa gestão, são de várias gestões que já vem vindo. Eu gosto de morar aqui, eu tenho prazer, eu tenho orgulho. Quando eu falo de Nova Mutum, eu falo assim, com os meus lábios cheios, porque realmente é uma cidade abençoada, amém? Quando os pastores vêm aqui, eles falam: cara, essa cidade tem um ar diferente. Eu falo: tem mesmo. Tem uma liderança poderosa. Você vê cargos importantes com homens de Deus. E eu fico muito feliz com isso. Se você pegar geograficamente, ela é uma primeira cidade aí do norte do Mato Grosso, que ela está no eixo da nossa BR, onde começa, né, toda a produtividade. E, enfim, você tem uma área de expansão. Eu sou fã de Nova Mutum. E Eliseu olhou e falou assim: nossa, essa cidade é bem situada. Só que, da mesma forma que eu tenho esse orgulho, eu gosto da cidade, às vezes eu acho que a cidade bebe de fontes que não são tão saudáveis. E isso gera na terra uma infertilidade, uma esterilidade, ou numa outra versão, abortos. E claro, queridos, que eu estou falando isso a nível espiritual, porque você sabe que é esterilidade na nossa terra que produz soja, milho, algodão e etc. com excelência, não é esse o caso. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós falamos de fonte, eu estou falando de um lugar de origem, eu estou falando de uma nascente, eu estou falando de onde brota, de uma mina, de onde sai a água, do início. E eu não sei você, mas às vezes a gente ora pela juventude, eu olho pelas escolas, às vezes eu vejo as faculdades, eu vejo essas pessoas que amam, que conhecem, que começam bem, mas que começam a caminhar e abortam. Sabe aquela palavra da semente, a parábola do semeador? Aquela semente que cai à beira do caminho. Não é à beira do caminho, não, no solo rochoso. Diz o texto que eles absorvem, que eles gostam, que eles entendem a palavra, a semente é a palavra de Deus, e eles falam: não, é isso que eu quero, é esse Jesus que eu quero servir. E eles começam bem, mas diz que começam as dificuldades, a luta, e aquela semente morre, porque as raízes não têm profundidade. E eu vejo muito isso na nossa cidade. Talvez você ora pela sua casa, pela sua família, e você fala: pastor, eu tenho orado, eu tenho batalhado, mas parece que é infértil, parece que as coisas não acontecem, parece que é uma esterilidade, parece que a hora que eles vão aceitar, a hora que eu falo agora vai, murcha, a raiz não tem profundidade, seca. E era esse o contexto. Eliseu olhou, ele ficou admirado com a cidade. Eliseu olhou e falou assim: uau, que top, olha isso, olha aquilo, olha que cidade bem localizada.
Mas tem um problema. As fontes são más. Esses dias, querido, eu tenho sentido muito temor. Quem veio domingo passado sabe do que eu estou ministrando, do que eu estou falando. Eu vejo um cuidado, um amor de Deus. Nós falamos sobre uma passagem que Jesus estaria voltando, de Marcos 13, sobre um alerta da gente estar vigilantes. Estar de sobreaviso foi o tema. Onde, sabe, o próprio Jesus se importando comigo e com você como igreja. E isso, para mim, é fantástico, porque o pai, ele disciplina, ele traz alerta para o filho que ama. Então, você é amado de Jesus, amém? Olha para essa pessoa e fala assim, você é amado de Jesus. E eu comentei isso porque o mesmo Deus que ele promove esse alerta, o mesmo Deus que ele fala da correção, o mesmo Deus que traz a justiça, o Deus que, se você vê ali, queridos, com o povo de Israel, eu falei isso também, a gente está lendo Jeremias na Bíblia, na leitura anual, né, cronológica, e dentro daquilo que nós estamos lendo, agora eu fiquei chique, querido. Obrigado, querido. Merece uma foto assim ou não? Não. Sem nem colocar isso aqui, gente. E sobre, sabe, esse alerta de tudo aquilo que Jesus está falando, exortando, ensinando a igreja, esse mesmo Jesus que traz esse alerta, esse mesmo Jesus que traz a correção, é um Jesus que já prepara a restauração. Isso eu acho incrível. Eu estava falando de Jeremias, quando você começa a ler, querido, o profeta está falando todo o recado de Deus, que esse povo iria por exílio, que esse povo passaria por dificuldades, que esse povo passaria por luta, mas depois do capítulo 29 para frente, o próprio Deus fala assim, eu tenho raiva, eles pecaram, eles merecem, eles fizeram tudo de errado, mas eu, com a minha grande misericórdia, eu já estou planejando todo o bem que eu quero. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Eu é que sei, os planos que eu tenho, são pensamentos bons, para que vocês tenham o fim que desejais. Sabe, o próprio Deus, é aquele Deus que Ele está corrigindo, mas Ele já está planejando a restauração. Quando Ele alerta, Ele fala assim, não se turbe o vosso coração, eu já subi e eu já estou preparando morada para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Então o Deus que Ele traz um alerta, é o mesmo Deus que já está planejando tudo aquilo de bom que é para mim e para você, amém? E eu acho isso incrível, o amor de Jesus. Mas a cura para a terra está na fonte. E se a fonte estiver contaminada, querido, toda a terra vai se tornar má, estéril. Diga assim, se a fonte estiver contaminada, a terra se torna má, infértil, estéril. Então Eliseu, querido, ele entende isso, e o versículo 20, ele fala o seguinte, trazei-me 2 Reis 2:20, trazei-me um prato, e ponde nele, queridos, Eliseu, ele fala de duas coisas, e isso me chamou muita atenção, porque um prato novo, por que não uma bacia usada? Porque que para restaurar a fonte, Eliseu ali, ele pede um prato novo, uma vasilha nova. E não tem como eu não pensar e não ir lá para Mateus, querido, e falar sobre aquilo que Jesus ensina dos odres novos. Porque
Presta atenção, nós somos os profetas, hoje nós somos chamados, tudo tem uma analogia, um ensinamento, tudo a gente traz para as nossas vidas hoje. E não tem como Deus usar eu e você sendo vasilhas velhas, sendo odres velhos, sendo criaturas velhas. Mas aqueles que estão em Cristo, nós precisamos ser novas criaturas. É isso que Deus nos chamou. Lá em Mateus 9, versículo 17, por favor. Mateus 9, 17. Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se o vinho. E diga assim, os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres. E ambos... Eu não vou ministrar sobre isso, querido, mas é importante você entender que o Espírito Santo quer encher eu e você. Só que nós temos que ser odres novos. Às vezes você tem orado, às vezes você tem buscado, às vezes você tem clamado, mas a gente continua, às vezes, com as mesmas práticas, sendo vasilhas velhas, sendo odres velhos. E olha qual que é a preocupação de Jesus. Se eu colocar o vinho novo, o odre se rompe, o odre se perde. Às vezes aquilo que você está pedindo, Deus não deu, por quê? Porque talvez o odre ainda é velho, e o odre, eu e você, não temos condição de suportar. E Ele te ama tanto que Ele não quer que o odre se perca. Então é importante que eu e você sejamos odres novos. Sabe qual é a diferença do odre novo para o odre velho? É que o odre novo aguenta pressão. A diferença do odre novo para o odre velho é que o odre novo aguenta pressão. Então quando você coloca o vinho, ele sabe que vai expandir, mas o novo aguenta. E às vezes, se Deus vai colocar situações sobre a sua vida, será que você está pronto para aguentar a pressão? Ou será que vai se romper e se perde o outro? Então, para nós entendermos aquilo que Deus quer para nós nessa noite, para nós chegarmos lá na fonte, o primeiro passo é eu e você sermos novas criaturas, odres novos, aquilo que passou, passou, eis que tudo se fez novo, amém? Nem vou continuar nisso, querido, porque você já sabe muito do que eu estou falando. Mas que isso seja uma luta para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa, ele fala sobre sal. Mateus 5, versículo 13, por favor. Vós sois o... Vós sois o... Olha para as pessoas e fala assim, ó, vós sois o sal. E às vezes a gente acha que o outro que é o sal. Mas Jesus está falando que é você, que sou eu, que nós somos o sal. Nós somos o sal. Nós somos o vaso novo também. Mas nós somos o sal. O vaso é o recipiente que guarda o sal. E às vezes a gente quer colocar só a responsabilidade da mudança, da transformação, da cura na outra pessoa, na liderança, no pastor, no irmão. Não, querido, vós sois o sal da terra. E não tem como também eu passar sem falar 3 propriedades ou características que é extremamente importante. O próprio texto diz, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Ou seja, se o sal perder a função de salgar, para que serve o sal? É uma analogia falando de mim e de você. Se eu sou o sal, mas o sal foi feito para salgar, e se ele não salga, para que serve? Queridos, o sal, ele muda a comida, ele transforma.
Eu e você, querido, nós temos que transformar o ambiente, nós temos que temperar, que mudar, que trazer sabor, que trazer qualidade. Eu e você temos uma característica que o próprio Jesus fala que nós carregamos, e nós não podemos ser omissos a isso, porque se eu sou omisso, eu estou sendo esse sal insípido. Agora, quando eu entendo que aonde eu chego, eu consigo, eu posso, eu tenho a característica, não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, não, mas porque eu carrego algo que é o Espírito de Deus que está na minha vida, então eu chego, eu mudo aquele ambiente, eu tempero, eu transformo aquele lugar. É isso que Jesus espera de mim e de você, amém? Mas o sal, ele tem uma outra característica que eu acho muito legal. O sal, não sei se eu posso falar que ele é bactericida. Sal é bactericida? Não sei se esse termo na engenharia de alimentos é correto. Mas o sal, ele tem uma propriedade de não deixar proliferar o mal, bactérias. O sal é conservante, você sabe disso. Você não quer que estrague uma carne? O que é o charque? É uma carne cheia de sal. Não põe sal para você ver o tanto de bicho que dá. O sal, ele ajuda. Presta atenção, eu e você somos sal, mas uma das características do sal é não deixar proliferar o mal. Sabe o que significa, querido? Que aonde eu estiver, onde você estiver, o mal tem que ir embora. Aonde eu e você estivermos, não pode proliferar o mal. Aonde eu e você estiver, na roda que você estiver, não pode proliferar o mal. Você tem que ser luz aonde você estiver. Você tem que ser sal. Aonde você andar, pelo caminho que você passar, ali, querido, você está trazendo conservação. Ali você tem uma propriedade de preservar, de não deixar o mal florescer, crescer naquele lugar. Responsabilidade do sal, minha e sua. Mas tem uma terceira coisa que eu acho incrível. Se você comer uma coisa demasiadamente salgada, qual a primeira coisa que você faz depois que você come uma coisa salgada? Querido, isso é incrível. Você comeu alguma coisa salgada, você fala, me dá um copo d'água. Fala assim, ó, o sal produz sede. Querido, você sendo sal da terra, onde você passar, as pessoas têm que ter sede, você vai produzir sede, você tem que gerar sede naquele que está do teu lado. As pessoas vão falar assim, pelo amor de Deus, me dá dessa água, dessa fonte, eu quero beber desse lugar. Por quê? Porque o sal tem essa propriedade, amém? Cutuca essa pessoa e fala assim, você é o sal da terra. Agora, queridos, não é só isso. Para restaurar as fontes, ele precisou do odre novo, do sal. Mas olha o versículo 21. 2 Reis 2, 21. Então saiu ele é Eliseu, ao manancial das águas. Diga assim comigo, Eliseu subiu até a fonte. Porque agora ele tem um prato novo. Esse prato está cheio de sal. Mas ele não pegou esse prato cheio de sal e chegou ali no meio do rio onde ele estava e jogou. Não, diz o texto que agora Eliseu pega o prato, pega o sal e ele sobe até a fonte. Ele sobe até o manancial. Queridos, não tem como, não adianta a gente querer transformar ou querer ser mudado se a gente não subir até a fonte. Amém, queridos? É extremamente importante, você tem que entender isso, porque às vezes a gente luta muito para ser um vaso novo, um odre novo, a gente luta muito para salgar, para preservar, mas a gente não sobe na fonte, a gente não vai no lugar de origem, a gente não vai na nascente. E para trazer restauração, para curar aquela cidade, não bastou só o odre ou vasilha, não bastou só o sal, mas foi preciso juntar tudo isso e ir até a fonte. Diga assim, eu preciso subir na fonte. Mas como assim, pastor? Como assim? Não estou entendendo. O que é fonte?
Salmo 36, versículo 9. NTLH, por favor. (36, 9). Salmos. Tu és a. Eu sei que não precisava mostrar isso para você, que você já tinha entendido. Mas o próprio salmista fala, queridos, que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é a fonte da vida. Jesus, querido, Ele quer te guiar para esse lugar. Jesus, Ele quer te auxiliar. O plano do céu é que a igreja suba até a fonte. O plano de Deus é que a igreja beba dessa água limpa, desse lugar que é nascente, desse lugar que é santo. Apocalipse 7, versículo 17, por favor. Normal, tá? RA mesmo. Apocalipse 7, versículo 17, diz o seguinte: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as... O próprio Cordeiro os guiará. Queridos, é vontade do Pai, é vontade do Cordeiro, é plano do céu. Sabe, às vezes a gente, eu não sei como, mas é difícil isso. Não, o próprio Jesus vai auxiliar eu e você, Ele nos guiará, Ele mesmo está falando, o Cordeiro nos guiará para as fontes da vida. Sabe, Jesus, Ele quer nos dar isso, querido. Lembra daquela mulher samaritana? João capítulo 4, versículo 10, por favor. Aquela mulher, ela está lá, querido, sem entender nada, sem conhecer. Jesus, Ele faz um pit stop num lugar que nem era bem-vindo. Replicou-lhe Jesus: se conheceram o dom de Deus, e quem é que te pedes, dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria? O próprio Jesus está falando assim, mulher, se você soubesse com quem você está falando, se você entendesse o que é, você me pediria e eu te daria a água da vida. Deixa eu te dar outro texto, Apocalipse 21, versículo 6, por favor. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água. O próprio Deus, querido, isso é plano, isso é vontade, isso é desejo, está disponível. Sabe, isso é importante para nós. Presta atenção, para você entender onde eu quero chegar. Por que é importante, então, eu ser um vaso novo? Por que é importante eu ser sal? Por que é importante eu subir até a fonte, eu beber da fonte, eu pedir? Porque o próprio Cordeiro nos guiará, nos mostrará, nos ajudará, Ele dará de graça da água viva. Porque quando a gente bebe, eu e você passamos a ser uma fonte a jorrar. Amém? João capítulo 7, versículo 37. Na verdade é o 38, mas eu vou ler o final do 37. João 7, 37. No finalzinho, se alguém tem sede, vem a mim. 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Entenda, querido, do seu interior fluirão. Então fala assim, vai fluir de mim. De novo, vai fluir de mim. Queridos, é exatamente isso que a Bíblia está falando. Vai fluir de mim, vai fluir de você. O rio de água viva vai fluir de você. Tem um rio que desce, que vai fluir, que vai jorrar de você. Qual que é o problema e aonde eu quero chegar? Que se a minha fonte não for boa, o que vai fluir de mim? A boca fala do que está cheio, Se meu coração está cheio de coisa que não presta, se a fonte que eu bebo é ruim, se o vídeo que eu assisto não é bom, se os TikToks, se as conversas, se os grupos, se aquilo que me abastece não é uma fonte saudável, não é bom, é isso que vai fluir de mim.
Então eu olho para uma cidade que é top, que está bem localizada, que tem um potencial, que tem a bênção de Deus, mas eu preciso como igreja, eu preciso como juventude, eu preciso como família, beber de uma fonte. Porque se eu bebo de uma fonte pura, de uma fonte boa, o que vai fluir de mim são rios de água viva. Amém, queridos? Agora, se flui algo que não é bom, qual que é o resultado? Uma terra estéril, uma terra infértil, uma terra em dificuldades. Mas se flui de mim o rio de água viva, o resultado é uma terra boa, uma terra sem aborto, uma terra frutífera, uma terra de prosperidade, um lugar de paz, um lugar onde tudo aquilo que Deus quer vai acontecer, vai nascer e vai produzir. Amém, queridos? Deus quer que eu e você subamos, Deus quer que eu e você bebamos, Deus quer fluir de nós um rio. Isaías 58, versículo 11, deixa eu só ler mais um texto. NTLH, só para te dar trabalho, já. Isaías 58, 11, na NTLH. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado. Vocês serão como uma fonte de onde não para de correr água. Presta atenção. Vocês serão como uma fonte de onde não para de correr água. Então, qual é o propósito dessa fonte correr? Desse rio fluir? 2 Reis 2:21, finalzinho, último versículo. Cadê o louvor? 2 Reis 2:21. Assim diz É isso mesmo, hein? Assim diz o Senhor. Tá certo. Que eu tô lá no final. Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem... Queridos, é essa palavra que eu tenho para nós nessa noite. E eu quero que você entenda isso. De uma forma muito prática. Tem uma responsabilidade, sim, sobre nós? Claro que tem. O mesmo Deus que nos corrige, que nos disciplina, que nos exorta, que fala para a gente estar de sobreaviso, é um Deus que também prepara um caminho que guia eu e você para uma fonte de água que é cristalina, pura, que jorra direto do trono de Deus. Amém? Agora, entenda. Se eu, como profeta dessa geração, for vaso novo, deixar a velha criatura lutar, buscar isso, uma vida nova, um caráter novo, ser transformado pelo Espírito, ser o sal da terra, produzir a diferença, não deixar de trazer tempero, sabor, de mudar os ambientes, não deixar que o mal aonde eu esteja avance, produzir sede nas pessoas. E somado a isso, subir até a fonte, beber de uma água que vem do trono, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda daquilo que Deus quer, para mim e para você. Então eu passo a ser essa fonte, que flui, que jorra. E quando eu passo a ser essa fonte, essa nascente, a terra, o lugar, tudo aquilo que está debaixo de mim, passa a não ter mais esterilidade, não ter mais morte, não ter mais problemas. Problemas não, né, querido? Porque problema a gente vai ter, mas passa a ter vida. Eu queria que você colocasse de pé, por favor. Lava o meu interior, eu quero fluir em tua
É. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és. Presta atenção, queridos. Eu quero declarar, quero profetizar sobre a tua vida que não vai ter mais esterilidade, que não vai ter mais aborto. A sua casa haverá salvação. A sua casa será uma terra fértil. A sua família será salva em nome de Jesus. Aquilo que às vezes a terra era infértil, aquilo que às vezes era problema, através de um posicionamento, de uma atitude e da graça de um Deus maravilhoso, isso vai produzir vida, isso vai produzir uma terra boa, isso vai produzir fertilidade. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda essa terra infértil, toda essa água má, que isso não faz parte mais da tua vida, que tem um lugar junto à fonte, que tem um lugar que você vai subir, que você vai beber e vai fluir de você, vai jorrar de você rios de água viva. E por onde essa água passar, por onde esse rio passar, haverá fertilidade, tudo brotará ao cheiro das águas, o renovo de Deus, a presença de Deus, a restauração de Deus, a salvação do Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos declarar sobre a igreja do Senhor que é um tempo de terra fértil, em nome de Jesus. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És tu, dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Queridos, eu quero fazer algo muito diferente aqui. Nós já começamos o culto diferente hoje, mas eu queria fazer algo muito profético. A mulher na Bíblia representa, por muitas vezes, a igreja de Cristo. A mulher, ela tem uma representatividade de gerar, de produzir. E eu vejo, sabe, essa luta da igreja brasileira. E eu acredito que tudo aquilo que a gente liga na terra, em concordância, é ligado no céu, amém? Isso é bíblico. Fala que se 2 ou 3 concordarem e ligarem na terra, será ligado no céu. E eu queria, presta bem atenção, toda mulher que tiver coragem, que puder e que quiser, mas mulher que já tiveram abortos, mulher que já perderam filhos, por qualquer motivo, querido, espontâneo, sem ser espontâneo, enfim. Mas eu queria que você viesse aqui na igreja, que nós vamos fazer um ato profético.
e declarar que tudo aquilo que a igreja abortou, que Deus vai dar 100 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Se você é mulher e você já teve algum tipo de aborto, eu queria que você viesse aqui, que você vai representar hoje uma igreja que já lutou, que já patinou, mas é um tempo de cura, é um tempo de restauração, e você vai representar vida, você vai representar vida nessa noite. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Estenda sua mão para cá, queridos. Eu creio, é poderoso isso que nós vamos declarar agora, cara. É poderoso aquilo que nós vamos fazer nessa noite, porque aqui tem mães, aqui tem igrejas representadas, que perderam, que abortaram, por forma espontânea ou não, não interessa, mas aqui mostra, às vezes, sofrimento, dor, um sonho que foi interrompido. Da mesma forma que o pai que está lá em cima, quando ele olha para a igreja, quando ele olha para sua noiva, e ele quer ter os filhos, ele quer, mas ele vê que esses filhos são abortados, ele vê que isso é interrompido, ele vê que essa terra parece que não está fértil, mas através dessas mulheres que estão aqui na frente, representando a igreja do Senhor, nós queremos determinar no reino espiritual que um novo tempo de fertilidade se abre sobre a igreja de Nova Mutum. Pai, em nome de Jesus, aqui tem mulheres, Senhor, que sofreram, que doeram, que perderam, mulheres, Pai, que choraram, mulheres que abortaram seus sonhos, mulheres, ó Pai, que representam a igreja, mas nós cremos que a fonte está sendo restaurada, nós cremos que nós somos os vasos novos, nós cremos que nós estamos cheios de sal, nós estamos subindo nesse lugar, Pai, porque nós queremos fluir uma água pura, nós queremos jorrar uma água que vem do teu trono e determinar que por onde esse rio passar, a vida, a filhos, não vai ter mais aborto, não vai ter mais aborto, não vai ter mais infertilidade, que a igreja de Nova Mutum cresça, que a igreja de Nova Mutum avance, que a igreja seja terra fértil. Nós declaramos no reino espiritual e a igreja concorda e liga em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço uma na outra e fala assim, ó, profetizo vida. Você é uma igreja viva. Você é uma igreja viva.